Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 15 de abril. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal do YouTube. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo aqui na plataforma. E fica o convite para você ficar até o final do vídeo para conferir as grandes probabilidades do dia. Antes da gente começar, eu quero lembrar você que a minha parceira Betfair disponibiliza R$2 de bônus no sábado e no domingo, totalizando R$4, R$2 por dia, para novos e antigos clientes da Betfair para você fazer a sua fezinha. Então, se você não tem conta na Betfair, clica ali em novo cliente, e se você já tem conta na Betfair, clica ali em cliente existente para você ter acesso ao bônus. Lembrando que ele não é cumulativo e ele expira em 24 horas. Então, todo sábado e todo domingo a Betfair vai te dar R$2 por dia para você aproveitar o final de semana. Clica no link aqui na descrição e aproveita. Bom, no planejamento de hoje, como a gente vai ter várias equipes jogando o jogo da volta da Liga dos Campeões na terça e na quarta-feira, muitas equipes nesse sábado podem se complicar. Então, o meu objetivo aqui no YouTube, nesse planejamento de trabalho, nesse programa chamado Bom Dia Mercado, antes de te ajudar a ganhar dinheiro, é te ajudar a não perder dinheiro. Então, especialmente nesse sábado, eu vou separar, primeiro para falar das equipes que podem se complicar e o porquê que elas podem se complicar, não só mediante a dificuldade do adversário, mas também em relação ao cenário do campeonato e ao cenário do jogo de ida da Champions. E depois eu faço novamente, por horário, os jogos das equipes que eu acredito que tenham mais chances de não se complicar, tá bom? Prometo que vai ser mais rápido, porque não dá para ficar, eu separei vários jogos aqui, não dá para ficar entrando em cada um deles, como eu gosto de fazer, mas eu tenho certeza que vai te deixar um pouco mais preparado para você não se apegar tanto ao peso da camisa e se atentar mais ao cenário e à possível complicação dessas equipes, tá bom? Eu vou começar às 10 horas da manhã, primeiro falando das equipes que podem se complicar, tá? No jogo entre Bolonha e Milan. A primeira coisa é saber a questão do campeonato, o cenário do campeonato. O Milan não tem mais chance de título no italiano, tá? Nem que faça 100% de aproveitamento e o Napoli praticamente não jogue mais, é muito difícil que o Milan consiga se sagrar campeão. Então o grande objetivo esse ano do Milan, que é o atual campeão, é a manutenção da vaga na Liga dos Campeões. Nesse momento, o Milan ocupa a quarta colocação, está ameaçado pela Atalanta, pela Juventus, talvez até pelo próprio Bolonha, já temos aí mais 9 jogos pela frente, e pela Inter. Então vamos recapitular como foi o primeiro jogo do Milan na Liga dos Campeões. 1-0 contra o Napoli dentro de casa. Ficou com um jogador a mais durante pelo menos 15 minutos de jogo, poderia ter ampliado essa vantagem e não conseguiu. 1-0 é um placar magro, então o Milan tem que focar no jogo da volta contra o Napoli, que vai acontecer, vamos dar uma olhada aqui, no dia 18/4. Se hoje a gente está gravando no sábado, dia 15 sábado, 16 domingo, segunda-feira 17, terça-feira então dia 18. Então na terça-feira o Milan já entra em campo. Por si só já é um cenário de possível complicação, porque a atenção do Milan nesse jogo pode estar sendo dividida, ok? Por outro lado, a gente tem um adversário do Bolonha que é um adversário chatíssimo, que dentro de casa só perdeu 3 partidas. Então a gente vai começando a ter umas respostas das perguntas que a gente começa a fazer. Será que o Milan vai estar 100% focado? Não acredito. O Milan vai perder o campeonato ou vai perder todo o objetivo que ele tem esse ano no campeonato se ele perder para o Bolonha? Não necessariamente. Ele pode até sair da zona de classificação da Champions, mas ele ainda tem chance de recuperar. E o Bolonha acaba por ser um adversário teoricamente direto, mas a distância entre eles ela é elevada de ponto. Então por isso eu vejo um Milan mais desfocado, é por isso que essa cotação do Milan já é alta. Vamos só passar protocolarmente aqui no PDF de apoio. Eu estou gravando no notebook, mas eu trouxe o microfone para facilitar, para não ficar um áudio tão ruim. Então vocês vão me ver olhando para cá, que é o PDF de apoio, para ali, que é o programa de gravação, e para cá, que é o Radar Esportivo, meu parceiro, tá? O Milan já não tem bons números fora de casa, a gente consegue ver que o Milan sofre gol com frequência, não é o time que sai tanto na frente, inclusive o Bolonha sai mais na frente do que o próprio Milan. O número de gols marcados é idêntico, porém a defesa do Bolonha é mais saudável. O primeiro tempo do Milan não é nada legal, o número de vitórias é baixo, o número de derrotas é alto, o Milan sofre mais gols do que marca e só tem uma melhora ali, né, uma igualdade com o Bolonha. Então a gente já viu que quase todas as respostas que a gente teve para essas perguntas indicam uma possível complicação do Milan. Com isso, eu te aconselho, ou você ficar de fora desse jogo, ou se for fazer, tomar muito cuidado. Se você é trader, você pode ter aqui oportunidade para correção de preço do Milan, e se você é punter, talvez você tenha muito mais valor e pensar numa dupla chance do Bolonha ou num handicap positivo a favor do Bolonha do que propriamente em alguma coisa seca a favor do Milan. Se quiser apostar no Milan, obviamente,
gente considera colocar o empate a seu favor. Às 10h30 da manhã na Alemanha, o líder Bayern de Munique enfrenta o Hoffenheim com uma super cotação, né, o super favorito aqui, de 1,20. O Bayern assume a liderança aqui com 2 pontos na frente depois daquela vitória contra o Dortmund e se manteve nessa mesma situação de 2 pontos. O Bayern nesse interim, ele acabou tomando uma porrada, né, um mini cacete do City por 3-0, ficou barato e mexeu muito com o ânimo do time do Bayern. Teve porrada, falando em cacete, teve porrada dentro do vestiário, parece que o Mané deu porrada no Sané. Inclusive, eu vários anos, fazendo uma piadinha de mau gosto, durante vários anos eu tive complicação de saber quem era quem, eu sempre me confundia entre Mané e Sané, até que eles vieram jogar no mesmo time, eu fiquei feliz, mas agora estancou a porrada e, enfim, eu não sei como é que tá o vestiário do Bayern, tá? E isso, vamos fazer aquelas perguntas que a gente fez no jogo do Milan. Em relação ao campeonato, né? Com esse 3-0 pro City, o Bayern de Munique, ele pode desfocar do jogo do Hoffenheim? Olha, tendo o Bayern o controle total da Bundesliga nos últimos 10 anos, ou 11 anos, não lembro, acho que é 10 anos, né? Ele pode. Ele poderia até perder novamente a liderança pro Dortmund e depois recuperar isso, né? Principalmente porque já tem ali vitória no confronto direto. O Bayern de Munique tem time para vencer o Hoffenheim mesmo desfocado? Tem. Tem time misto para vencer o Hoffenheim? Tem. Mas o Hoffenheim é um time muito traiçoeiro no contra-ataque, tá? Então, a gente tem que entender que é um jogo de ânimos à flor da pele pro lado do Bayern. O Hoffenheim tá tranquilo. Inclusive, os últimos jogos do Hoffenheim já demonstraram uma excelente sequência de vitórias. 3 vitórias em 3 jogos contra a Hertha Berlim, adversário direto, o Bremen, teoricamente um adversário acima, e o Schalke, que é um adversário direto. Então a situação do Hoffenheim, que era perigosa, melhorou muito. Um empate contra o Bayern aqui seria excelente. Só que se o Bayern vacilar, ele pode punir sim nos contra-ataques, tá? Vamos dar uma olhada aqui no PDF de apoio. O Bayern tem a segunda melhor campanha dentro de casa, número de vitórias próximo de 70%, saiu na frente em mais de 75% das vezes, não falhou em marcar em nenhum jogo, porém tem sofrido alguns gols ali com frequência. O Hoffenheim não é bom time fora de casa, não sai tanto na frente comparado ao que o Bayern consegue fazer, mas é um time que marca, tá, com frequência. Só que é um time também que toma bastante gol. Analisando somente os números, é óbvio que a gente vem com muita confiança no Bayern, porém analisando o cenário, me parece um jogo, não que o Bayern não possa vencer, mas um jogo com possível complicação, dependendo do elenco que vai a campo. Lembrando que o Bayern de Munique tem capacidade de reverter a situação contra o City. O jogo da volta vai ser no dia 19, quarta-feira, então daria para descansar pelo menos mais um dia em relação ao Milan, por exemplo, né? Porém, muito cuidado. Se você é trader, você verificou que o Bayern está empurrando o Hoffenheim para trás, não tem problema. Você pode ter um mercado estabilizado, confiando no Bayern, no peso da camisa. O mercado travou, você pode aproveitar esse back favorito no primeiro tempo. Provável que o Bayern tente resolver logo isso para tirar a Bundesliga da frente e tentar reverter a situação contra o City, que é improvável, mas não é impossível. Agora, verificou um Bayern desconcentrado, dando espaço para contra-ataque do Hoffenheim, sai fora, tá? Se você é Panther, eu não vou te indicar essa vitória do Bayern por todo esse contexto e principalmente por ter uma cotação de 1,20. Se fosse um outro contexto, o Bayern venceu o City por 3-0, o ânimo ia estar completamente diferente. Aí sim, talvez essa vitória de 1,20 valeria a pena. Então não vou te indicar nem vitória no primeiro tempo, nem vitória nos 90 minutos e tomaria cuidado também em relação aos gols, porque o Hoffenheim pode tentar se segurar. Porém, conhecendo a equipe do Hoffenheim, o estilo que ela gosta de jogar, por mais que ela tente se segurar, sobrou um espacinho para contra-ataque, o Hoffenheim vai tentar sim. Então, se você é ousado aqui, eu gosto do over 2,5 e gosto ainda mais, por mais que o mercado não acredite, do ambas marcam sim. Mas assiste um pouco do jogo para saber como o Bayern está se comportando, se ele vai vir como rolo compressor para fazer o Hoffenheim pagar o pato, ou se ele vai estar descontrolado e deixando espaço no contra-ataque. Não confio nessa vitória do Bayern, apesar de achar que pode acontecer, e não te indico a vitória dele por aqui. 11 horas da manhã na Premier League, mais uma equipe que não foi bem no primeiro jogo, diferente do Milan, e assim como o Bayern de Munique, o Chelsea perdeu a primeira partida por 2-0. Teve uma chance no segundo tempo muito clara de poder fazer o 2-1, de reduzir, e não conseguiu. E sinceramente, a quantidade de gols perdidos pelo Real Madrid me diz, por mais que o Real Madrid tenha uma camisa que joga quase sozinha, me diz que o Chelsea pode acreditar nessa reviravolta. E olha que fazer uma reviravolta contra o Real Madrid, que é o time das reviravoltas, não vai ser fácil. Porém, é muito provável que o Chelsea se mantenha focado na Liga dos Campeões, já que dificilmente ele vai conseguir uma vaga de Liga dos Campeões via Premier League. A distância do Chelsea para o time do United é absurda. A distância do Chelsea para o próprio Brighton já é absurda e vai pegar um adversário que está numa fase espetacular. O Brighton não perde há 8 partidas e vem jogando bem contra todo mundo. O Brighton do De Zerbi é um time excepcional. É uma das sensações do campeonato junto com o Brentford, junto com o Newcastle. Então eu acho sim que é um jogo muito cabível para o Chelsea se complicar. Com o PDF de apoio a gente consegue ver
como vem fazendo uma temporada ruim o Chelsea. O número de vitórias é muito baixo, foi o primeiro a marcar em mais de 50%, porém o Brighton vence menos, mas sai mais na frente do placar, falha menos em marcar. Ou seja, tem um ataque mais poderoso, porém também é uma equipe que cede a oportunidade. O primeiro tempo do Chelsea é horroroso, número de vitórias baixo, por mais que tenha um número de derrotas também baixo, é um time que não consegue produzir. Então imaginar um Chelsea saindo na frente daqui é mais complicado, principalmente contra um Brighton que marca muitos gols, mas também cede a oportunidade. E eu tenho uma queda de produção das duas equipes no segundo tempo. Pelo menos no segundo tempo a gente tem mais gols, né? O Chelsea marca muito mais, sofre muito mais, e o Brighton também passa a sofrer mais gols. Então se você vem para cá para trabalhar a Premier League às 11 da manhã, muito cuidado a confiar no Chelsea. Se você é trader, gosta muito de pensar em correções de preço, aqui varia muito do time que vai entrar em campo, se é o time titular, se é um time misto, se o Brighton vai jogar mais de maneira reativa, se vai propor o jogo, mas é muito provável que você tenha oportunidade para trabalhar alguma coisa contra o Chelsea em algumas correções de preço. Não vou dizer o jogo inteiro, mas em algumas janelas de superioridade do Brighton que provavelmente vão acontecer. Se você é Panther, veja o valor, assim como no jogo do Bolonha, em alguma coisa a favor do Brighton. Não necessariamente um empate anula, mas talvez um dupla chance, talvez um handicap positivo a favor do Brighton, porque realmente é uma situação onde o Chelsea precisa acreditar nessa reviravolta do Real Madrid para tentar salvar um ano que está bem complicado. Esse jogo contra o Real vai acontecer na terça-feira e, diferente do Bayern, ele não vai ter um dia a mais para descansar. Então toma muito cuidado com o Chelsea por aqui. Eu não vou te indicar mercado de gols, porque o Chelsea tem uma dificuldade tremenda de marcar gols. A gente ficaria dependente muito mais do Brighton, pelo menos pensando num cenário para trás, o que a gente vem vendo até agora, mas em relação a resultados, eu vejo muito mais valor do lado do Brighton do que do lado do Chelsea, e apesar do Chelsea não ser considerado favorito, eu sei que o Chelsea tem camisa e pode chamar a atenção de muita gente, então toma cuidado para não se complicar por aqui. 1h da tarde na Série A italiana, o praticamente já campeão Napoli vai enfrentar o pior visitante da competição, o Verona. A gente fala praticamente campeão porque a campanha do Napoli, mesmo que ele passe agora nos últimos 9 jogos a fazer uma campanha horrorosa, ele dificilmente será alcançado, tá? Até porque a Lazio, que é o principal concorrente, não deve conseguir manter uma campanha ali beirando os 100%. Então o Napoli já está com uma mão e meia e mais alguns dedos com esse título, né? E isso vai ajudar a gente a entender esse contexto. Faz muita diferença para o Napoli vencer esse jogo ou não? Não faz. Para o campeonato, falando campeonato, não faz. Então se não faz tanta diferença, o Osimhen, que é um jogador que vai tentar se recuperar para o jogo da volta na terça-feira contra o Milan, que ele perdeu de 1-0, dificilmente vai entrar em campo. O Napoli não vai forçar o seu melhor jogador num jogo que não vale nada, como é o jogo contra o Verona, para ter o risco de não conseguir jogar no jogo contra o Milan. Então o Osimhen provavelmente vai ser poupado, se ele for retornar, para jogar contra o Milan, para ver se o Napoli consegue reverter em casa. Se o Osimhen jogar, o Napoli tem plenas condições. A chance do Napoli reverter contra o Milan é alta. É muito mais fácil o Napoli reverter do que o Bayern de Munique. Então, esse jogo para o Napoli, ele não importa de nada. É sempre bom vencer para conquistar. Tudo bem. E não quer dizer que o fato de não ser importante que o Napoli não possa vencer. Atenção, o Theo tá falando que não é importante, o Napoli vai simplesmente cagar para esse jogo. Desculpa a palavra. Não é isso. Mas o contexto responde, não é importante. Não é relevante, tá bom? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no PDF de apoio, considerando um Napoli titular, 100% focado, campanha de quase 82% de aproveitamento na Série A italiana. O Napoli realmente é muito mais time, vai pegar uma equipe que, como eu falei, nunca venceu fora de casa na Série A, poucas vezes saiu na frente do placar, sofreu gol em quase todos os jogos, tem um péssimo ataque. E aqui eu só tenho qualidades para falar do Napoli, né? Só que eu vou lembrar vocês aqui embaixo, ó. O principal jogador do Napoli se chama Victor James Osimhen, ou Osimhen, né? Como algumas pessoas chamam ele. Mais de 35%, quase 35% dos gols do Napoli são responsáveis pela presença do Osimhen, não só como um pivô, dando assistência em alguns momentos, mas também cravando, né? Fazendo gols. Com isso, a gente consegue ver superioridade do Napoli tanto no primeiro tempo quanto no segundo. E aqui seria encheção de linguiça falar para você que o Napoli é superior. Ele é superior, tá? Porém, verifica a escalação do Napoli, tá? É provável que o Napoli coloque um time misto aqui. E principalmente, se você é trader, verifica a oportunidade de trabalhar contra o Napoli no live, no ao vivo, no primeiro tempo, caso o Napoli comece a tomar alguma pressão do Verona. Lembre-se que o Verona, ele ainda é um time muito ameaçado de rebaixamento. E o Verona, diferente do Cremonese e do Sampdoria, ele tem condições de escapar, por mais fraca que seja a sua campanha fora de casa. E nada melhor, talvez, do que vencer o Napoli ou complicar a vida do Napoli.
Depende da postura. Se eu tenho um Verona mais defensivo buscando um empate, eu teria o Napoli controlando o jogo, mesmo com um time misto. Aí para você que vem trabalhar com o restante do Napoli, não vai ser legal. Talvez você encontre oportunidade até num back Napoli. Agora, se eu tenho um Verona aproveitando o contra-ataque, jogando de igual para igual, aproveitando o momento ruim do Napoli, aí sim, correções do Napoli podem acontecer. Se você é Panther, não te indico vitória do Napoli por aqui, porque não existe necessidade do Napoli vencer. Eu sei que vai ter gente nos comentários aqui falando, você tá maluco? É claro que ele tem necessidade, senão ele pode perder o campeonato. Cara, perder o campeonato nessa altura seria mais que um vexame, porque são 16 pontos de diferença, e mesmo, eu já fiz essa conta ontem com vocês, mesmo que a Lazio faça o mesmo aproveitamento do Napoli nessas últimas 9 rodadas, próximo de 82%, caso o Napoli vença 2 partidas, faltando 9, ele é campeão. Então, não é relevante pro Napoli. O jogo importante pro Napoli é esse aqui, ó, jogo da volta contra o Milan em casa na terça-feira, tá bom? Então eu não vou me surpreender se o Napoli não vencer esse jogo. Então, não te aconselho trabalhar a vitória do Napoli. Ah, Theo, você tá falando groselha, eu vou trabalhar a vitória do Napoli. Então considera colocar o empate anula a seu favor para não ter problema. E mesmo assim, capaz de ter. Cuidado. Às 2 horas no Campeonato Português, o Chaves recebe o Benfica dentro de casa, ou seja, o favorito de 1,30 visita o Chaves fora de casa. O jogo da Liga dos Campeões do Benfica dentro de casa foi assustador. O Benfica conseguiu tomar 2 gols de uma Inter que se adaptou e jogou de uma maneira muito diferente do que a gente imaginava, foi pra cima nos primeiros minutos, aproveitou das oportunidades que o Benfica cedeu, fez um gol de cabeça e depois conseguiu um pênalti e ampliou. O jogo da volta do Benfica contra o time da Inter vai ser na quarta-feira, então existe ainda um dia de descanso, como foi o jogo do Bayern de Munique com o City, como eu comentei também, o Bayern vai jogar na quarta-feira. 1,30 é a cotação do Benfica. Lembrando que no jogo anterior ao jogo da Inter, que foi o jogo decisivo do campeonato, o Porto venceu o Benfica de virada por 2-1 e colocou fogo no campeonato. Ainda é uma distância considerável de 7 pontos? Ainda é. Porém, a situação do Benfica na Champions anima muito o Porto, porque o Benfica, óbvio, vai enfrentar um adversário aqui fraco. O Chaves é o 11º, mas dentro de casa tem uma campanha pífia, com 3 vitórias apenas em 13 jogos. Não perde tanto, mas também é um adversário que dificilmente vai causar tanto problema assim. O Benfica venceu as últimas 4 partidas que fez contra o Chaves e empatou uma. Nesse cenário fora de casa, o Benfica foi lá 2 vezes, um empate e um 1-0, tá? Porém, ainda assim existe o risco do Benfica poder se complicar aqui. E quando eu digo se complicar, não estou dizendo perder. Eu estou dizendo emocionalmente não estar tão focado. O Benfica tem uma tarefa difícil. Ir na Itália, enfrentar a Inter e precisar devolver 2 gols de diferença não vai ser fácil. Mas ele tem um dia a mais de descanso do que, por exemplo, o Napoli, do que o Milan, que a gente já comentou, né? Então é uma situação delicada. Eu, se fosse trabalhar a favor do Benfica, trabalharia aqui no live. Mas vamos lá, protocolarmente, Benfica, melhor time da competição, como visitante, melhor campanha. Já falei do Chaves aqui numa campanha dentro de casa. O PDF de apoio também indica um Benfica muito forte, com uma iniciativa muito boa de sair na frente do placar. O Chaves saiu na frente quase 50% das vezes, é uma equipe que falha pouco em marcar dentro de casa, mas é uma equipe que sofre gol com frequência. O Benfica fica vários jogos sem sofrer gol, quase 90%, tem uma defesa muito, muito sólida. Então eu não estou me preocupando tanto com a defesa do Benfica, mas sim com o poderio ofensivo, se vai ser um time muito focado ou não. O primeiro tempo do Benfica é superior e o segundo tempo é ainda mais superior. Estou falando aqui de números protocolarmente porque eu não sei qual é o elenco titular que o Benfica vai colocar em campo e se no live eu vou ter um Benfica muito focado. Para você que é trader, talvez você consiga explorar mais valor nesse jogo do que um Panther, porque você trabalhar com uma cotação de 1,30 no trade é tranquilo, porque se o Benfica confirmar para você uma boa superioridade, querendo resolver o jogo logo de cara, você vai ter um mercado estabilizado, você pode aproveitar disso, você pode se aproveitar disso, né? Porém, se você é Panther, uma cotação de 1,30 para um time que tem que reverter um placar de 2-0 no jogo da volta, ela começa a ser uma linha muito tênue de risco, então eu não te indico vitória do Benfica aqui, por mais que eu acredite que o Benfica é muito mais time do que o Chaves, tá? Então se for trabalhar alguma coisa a favor do Benfica, eu te indico trabalhar alguma coisa ao vivo, beleza? De preferência, já que o Benfica tem um excelente segundo tempo, talvez utilizar ali, não da crueldade, quem sou eu, mas da necessidade do Benfica, ele vai se ver numa encruzilhada no segundo tempo se ele for empatando para o segundo tempo. Que ele vai pensar, preciso resolver logo essa situação, porque o Porto está vindo, mas ao mesmo tempo preciso focar na Inter, e o jogo está chegando. Então talvez ele ative uma situação de desespero no segundo tempo e cause uma pressão maior. Então você tem talvez uma oportunidade de pegar uma vitória do Benfica no segundo tempo, uma odd mais alta, ou até um cenário para gols. Não vou te indicar tanto gols aqui, porque o último jogo do Benfica foi 2-2, mas teve uma situação onde o Benfica foi lá e ficou só 1-0.
talvez, pensando pelo lado do Chaves, empatar com o Benfica não seria um resultado ruim. Então o Chaves pode pensar, olha, o Benfica está numa situação emocional complicada, vou me defender e vou tentar segurar esse placar aqui. Por isso eu não vou te indicar mercado de gols. Mas também não te indico trabalhar a vitória do Benfica com essa cotação de 1,30. É um jogo que ele pode se complicar, e quando eu digo se complicar seria não vencer. E se você quiser trabalhar a favor, espera o segundo tempo. Se ele já tiver marcado no primeiro tempo, paciência, passou o bonde, vai fazer outro jogo. Se no segundo tempo ele tiver empatado, pode ser uma oportunidade. Bom, agora vamos falar dos times que não estão envolvidos na Liga dos Campeões e que podem ter talvez um jogo um pouco mais tranquilo. De novo, não estou dizendo que são vitórias fáceis ou que serão jogos fáceis mediante adversários fracos, não é isso. Mas é que a carga emocional exigida numa Liga dos Campeões, ela é diferente. Então a situação do Leipzig, por exemplo, que já foi eliminado pelo City, tomou um cacete no jogo da volta e pode agora se focar no campeonato alemão, é diferente de um Bayern de Munique, né? E olha que as cotações estão bem próximas, tá? O Leipzig vai enfrentar o Augsburg dentro de casa. O Leipzig faz uma campanha muito boa, com 9 vitórias em 13 jogos. Como visitante, o Augsburg só venceu 3 partidas. É conhecido por ser uma equipe que, quando visita adversários mais fortes, consegue marcar. Então, é conhecido como uma equipe que tem um poderio ofensivo fora de casa muito bom, mas defensivamente deixa a desejar, né? Se a gente pegar os últimos jogos do Augsburg fora de casa, marcou contra o Wolfsburg, marcou contra o Bayern de Munique, não marcou contra o Hertha, marcou contra o Mainz e marcou contra o Freiburg, ou seja, contra todas as equipes que estavam acima dele ele conseguiu marcar, contra o Hertha Berlim que estava abaixo ele não marcou, tá? Então é um time mais ou menos assim, é o famoso Robin Hood, tá? O Leipzig já é uma equipe que nos últimos jogos dentro de casa venceu o Borussia Dortmund, aqui foi na DFB Pokal, inclusive saiu o sorteio da DFB Pokal, o Leipzig vai enfrentar o Freiburg, uma reedição da final da temporada passada, 2021-2022, e o Frankfurt vai enfrentar o Stuttgart. Podemos ter ali o Freiburg e Frankfurt na final, né, que seria um jogaço, talvez um Leipzig e Frankfurt, ou até mesmo o Stuttgart figurando ali na final, depois de tantos anos, tá? O Leipzig também meteu 3 do Borussia Mönchengladbach e 2-1 no Frankfurt, acabamos de falar do Frankfurt aqui. Então acho que é um jogo sim onde o Leipzig chega com bastante favoritismo. Os últimos jogos entre eles, dentro de casa, o Leipzig venceu 4-0 o Augsburg e 2-1 o Augsburg. Quando visitou o Augsburg, aí sim o Leipzig teve dificuldade com 2 empates. Protocolarmente, falando de números aqui, de novo o Augsburg tem péssimos números fora de casa, mas é uma equipe que saiu na frente em mais de 50% dos jogos. O time do Leipzig venceu 9 de 13, tem 85% das vezes onde ele sai na frente, bastante iniciativa, falha pouquíssimo em marcar, mas é um time que tem sofrido gol ali com determinada frequência, não são tantos gols, tá? O primeiro tempo do Leipzig é bastante superior, com mais vitórias e menos derrotas, porém o número de gols marcados pelo Augsburg fora de casa assusta, é o que eu comentei com vocês. É um time que tem capacidade de marcar contra adversários mais fortes, tá bom? Mas é uma equipe que sofre muitos gols também. No segundo tempo, eu já tenho uma dificuldade do Augsburg em marcar gols, né? Marca metade dos gols do primeiro tempo no segundo e continua tomando muito gol. Já o Leipzig piora defensivamente no segundo tempo e tem um número de vitórias também reduzido, assim como um aumento no número de derrotas. Se você é trader, dentro de casa o Leipzig costuma passar um pouco mais de confiança do que fora de casa, tá? Então verificou que o Leipzig está superior, consegue recuperar a bola, fazer aquele pós-perda interessante, tá com linhas altas, enfim, dá para trabalhar esse back ao Leipzig. Eu só tomaria muito cuidado com o Augsburg, porque é uma equipe que com certeza vai ter oportunidade de marcar aqui também. E se essas oportunidades forem recorrentes, esse seu back Leipzig não vai ser um padrão muito legal para você estar no mercado, tá? Se você é punter, eu gosto muito mais de pensar em gols por aqui do que na vitória do Leipzig, porque essa cotação para mim ela tá muito esmagada, dado ao risco que o Augsburg pode representar em relação a esse poderio ofensivo fora de casa, tá? Então eu prefiro pensar no mercado de gols do que no mercado de resultados. Então eu não te indico nem pensar em vitória do Leipzig no primeiro tempo, nem nos 90 minutos, apesar de acreditar que o Leipzig tem muito mais chance de vencer esse jogo. Gosto de pensar do over 2,5, tá com uma cotação baixa ainda, então o cenário mais ideal seria pegar essa cotação no live, de preferência, se quiser pegar esse 2,5, quando o jogo já tiver 1-0, Leipzig vencendo no primeiro tempo, indo para o segundo tempo com um placar de 1-0, poderia ser interessante. E se você é um pouco mais ousado, se bem que, olha só que interessante, né? O mercado espera menos o ambas marcam aqui do que no jogo do Bayern de Munique. No jogo do Bayern de Munique, ele me oferece uma cotação de ambas marcam de 1,62. Estranho, né? Por que eu acho estranho? O Hoffenheim, ele é uma equipe que, por mais que ele tenha um bom contra-ataque, ele não tem tanta capacidade de marcar fora de casa como tem o Augsburg. O Augsburg é um time muito mais perigoso, mas o mercado ele tá dando uma odd muito mais alta de ambas marcam aqui. Talvez esse seja o valor desse jogo, viu? Assiste um pouco no live, mas eu acredito muito que o Augsburg tenha a capacidade de marcar gols aqui contra o Leipzig. Pode ser um 4-1 Leipzig, 5-1, 3-1, 3-2. Pode vencer o Leipzig, mas eu gosto muito de pensar nesse over 2,5
e imagino que se tiver 3 gols nessa partida, um deles pode ser do Augsburg também. Então, se você é mais ousado, esse ambas marcam pode ser interessante. Às 10h30 na Bundesliga, aqui de novo falando de um time que não tem tanta pressão de Champions, que talvez não teria tanta chance de se complicar aqui, mas é o Dortmund, né? Falar em complicação, tem que ter o Dortmund na mesma frase. Mas vamos lá. 1,95 o Dortmund enfrenta um dos piores mandantes da competição, que é o Stuttgart. Nessa competição, porque o Stuttgart é semifinalista da DFB Pokal e o Dortmund não. O Dortmund foi eliminado nas quartas de final, mas tudo bem. Esse é assunto para outro vídeo. Eu tenho uma situação interessante do Dortmund que pode ser uma oportunidade que caiu no colo. Por quê? O Dortmund perdeu para o Bayern, perdeu a liderança, viu o Bayern abrir 2 pontos, mais uma vez ele pediu benção para o pai dele, comum. Porém, o Bayern tomou um cacete do City e vai enfrentar o Hoffenheim. Não estou dizendo que o Bayern não vai vencer o Hoffenheim, mas caso o Bayern vacile, o Dortmund pode tentar buscar essa liderança novamente, ou pelo menos colar novamente no time do Bayern de Munique. Porém, tem que vencer, ou pelo menos, tentar vencer o time do Stuttgart. Uma cotação de 2 para o Dortmund me parece bastante interessante, tá? Vamos dar uma olhada aqui no PDF de apoio. O Dortmund não faz a melhor campanha fora de casa, mas dado ao baixo nivelamento das campanhas fora, o Dortmund ainda tem quase que a segunda melhor campanha fora de casa. É um time que venceu metade dos jogos, saiu na frente em 50% dos jogos fora de casa, falhou pouco em marcar, mas é um time que sofre gol com muita frequência. Então, por si só, você já começa a entender por que a odd do Dortmund tá alta, né? Ele não é tão confiável assim fora de casa. O Stuttgart não vence tanto, não sai tanto na frente, falha bastante em marcar, sofre gol em quase todos os jogos, mas é um time que não sofre tantos gols como o Dortmund. O primeiro tempo das duas equipes é fraco, com um destaque negativo para a quantidade de derrotas do Dortmund. É um time que sofreu mais gols do que marcou. Nesse ponto, o Stuttgart sofre menos gols. No segundo tempo, eu tenho um Dortmund com mais vitórias e menos derrotas, ou seja, melhora um pouquinho, mas continua tendo um número de gols sofridos alto. Só que aí já é um número de gols marcados maior do que o número de gols sofridos. Menos mal, tá? Pelos dados do que a gente analisou aqui no PDF de apoio, não passa confiança. Então, assim, toma muito cuidado. Se você é trader, de novo, acho que você pode ter uma boa oportunidade aqui de trabalhar talvez um lay a pior equipe em campo no Stuttgart, mas não venha completamente enviesado para trabalhar esse back Dortmund, porque o Dortmund, apesar do Stuttgart ser um péssimo mandante, o Dortmund não é um excelente visitante, tá bom? Pelo menos nos últimos jogos não tem sido tão bom visitante assim. Então dá para você trabalhar correção de preço, desde que não venha enviesado. Se você é Panther, eu até te indicaria essa vitória seca do Dortmund, se não fosse tão ruim essa campanha fora, né? Eu sei que você olhando aqui na classificação, você vai falar, pô, Theo, você tá maluco? O cara tem a segunda melhor campanha, só que é metade dos jogos ele vencendo. Não é tão... Assim, nem o Bayern consegue ter uma excelente campanha fora de casa. Comparativamente às outras, é a segunda melhor, mas é um time que não vence tanto, é um time que sai pouco na frente e é um time que toma muitos gols. Toma mais gols do que marca. Então é difícil você confiar numa vitória seca aqui. Quer trabalhar com o Dortmund a favor? Considere esse empate anula. Eu sei que é uma excelente oportunidade do Dortmund vencer e colocar pressão no Bayern. Inclusive, eles vão jogar no mesmo tempo. Mas nada vai adiantar o Bayern de Munique perder para o Hoffenheim ou empatar com o Hoffenheim se o Dortmund não fizer a parte dele. Então, eu consideraria aqui, se for trabalhar a favor do Dortmund, um empate anula, tá? E gosto muito de pensar numa situação para over 1,5. Com essa cotação a 1,20, fica um pouco mais esmagado. Talvez pegar isso no live. Mas caso aconteça do Stuttgart abrir o placar, eu posso ter um Dortmund se expondo muito mais, pensando que o Bayern de Munique pode estar perdendo, pode estar empatando, e o Dortmund vai ter que buscar essa recuperação. Então, mercado de gols aqui pode ser mais interessante do que confiar cegamente no Dortmund, apesar de que, comparativo de pressão, o Bayern hoje está muito mais pressionado por conta da Champions League do que o Dortmund. Então a gente pode ter sim o Dortmund vencendo por aqui, mas se fosse trabalhar a favor, eu iria com o empate anula, porque me parece um pouco mais seguro. Não é fácil confiar no time do Dortmund, mesmo nos melhores cenários. 1h30 da tarde na Premier League, mais uma equipe que está envolvida na Liga dos Campeões. Aliás, é a primeira que a gente está falando aqui. Teve o Milan também, que está com uma situação favorável. A situação do City é muito mais favorável, que vai enfrentar o Leicester, do que a do Milan. O Milan venceu por 1-0, o City venceu por 3-0, um postulante ao título. Cara, bater no Bayern por 3-0, esse tempo eu não vejo, hein? Alguma equipe fazer isso. Então, o City vem muito grande para esse jogo, porque além de ser um jogo decisivo, pós cacete dado no Bayern, é um jogo que você tem um cenário, você pegando um time que está dentro da zona de rebaixamento, que é o Leicester. Ele acabou de trocar de treinador, se eu não me lembro, ou pelo menos caiu o treinador do Leicester. Se não me falha a memória, era o Brendan Rodgers, tá? Eu posso estar falando besteira aqui, eu tenho a memória muito fraca. Mas é um cenário excelente para o City, porque é um time que está numa zona de desespero. E o City o City, ele tem aquela questão de
de sentir cheiro de sangue, né? Contra o Bayern de Munique foi assim. Quem pegou o gol do Haaland, o terceiro gol, sentiu isso. O Bayern estava com uma dificuldade de sair pro jogo, já tinha errado com o Upamecano, dava para sentir o cheiro de sangue e o City, um bom tubarão que é, foi para cima e aproveitou. E eu acho que é o momento nessa Premier League também do City ir para cima. Não é certeza de vitória. Futebol é engraçado por conta disso, é por isso que a gente ama esse esporte. Mas é um momento crucial, porque olha só, domingo, né? Amanhã, você tá vendo esse vídeo no sábado, o Arsenal pega o West Ham fora de casa. E é um adversário chato, por mais que o West Ham não esteja numa boa fase. E caso o Arsenal vacile de novo, assim como vacilou contra o Liverpool, e podia ter saído de Anfield com uma derrota, ficou barato, o goleiro do Arsenal pegou muito. Se o City vence esse jogo e o Arsenal não vence, o confronto entre eles, que vai acontecer, se não me engano, no final do mês, na casa do City, vai pegar fogo. Já vai pegar antes, né? Porque por mais que os dois vençam, quando chegar no confronto, se chegar ali com a mesma distância de pontos, né? O City tem um jogo a menos, chegar com 3 pontos, o City vencendo, ele passaria o Arsenal por conta do saldo de gols, confronto direto e tudo mais. Então é um jogo crucial para o City vencer. O grande problema, a cotação. 1,20 é complicado, tá? Mas seria chover no molhado a gente passar o olho aqui nas estatísticas e ficar privilegiando a equipe do City. É óbvio que o City é um time muito superior, tá? Eu posso até passar aqui para vocês que não têm acesso ao PDF de apoio, mas eu nem vou comentar porque realmente nada diferente de uma possível vitória do City é esperado. A gente tem bons números do City no primeiro tempo, tá? É um time que vence bastante, é um time que sai bastante na frente do placar, mas é um time do Leicester que pode sim complicar a vida do City. Então eu não te indicaria a vitória no primeiro tempo. Se você é trader, trabalharia com uma situação para back City, se a gente tivesse o City se comportando como costuma se comportar. A única dificuldade aqui seria neutralizar os contra-ataques do Leicester e se o Guardiola inventar de colocar um time misto, eu acho muito difícil isso acontecer. E acho que é o momento do Guardiola motivar ainda mais essa equipe, porque dá para tentar buscar as duas competições. Pelo menos uma semifinal contra o Real Madrid ou contra o Chelsea está muito próxima. Não é certeza, mas está muito próxima. Então eu gosto muito de pensar, se você é trader, num back favorito no primeiro tempo aqui do City. Se você é punter, eu não consigo te indicar essa vitória do City com uma odd abaixo de 1,20. Não é porque eu não acredite na vitória, é porque a cotação de 1,20 não costuma ter tanto valor no longo prazo, tá? A não ser que você tenha uma metodologia muito boa, mas na maioria das vezes não é boa, tá? Essa cotação. Então eu não gosto de te indicar essa vitória do City por aqui. Se quiser trabalhar a vitória do City no primeiro tempo, assiste pelo menos os primeiros 10 minutos de jogo para saber qual é o comportamento do City, se ele tá empurrando o Leicester para trás e conseguindo fazer um bom perde-pressiona e recuperação de bola para a esquerda, para não deixar o Leicester contra-atacar, porque é um time, sempre foi um time muito veloz e muito forte no contra-ataque, e às vezes pode ter, né, a gente sabe muito bem como é que é o futebol e um motim de jogadores, pode ter forçado uma saída, né? Não estava fazendo um bom trabalho o antigo treinador, mas tem aquela coisa, né, de recuperação depois de uma saída. Então, muito cuidado por aqui. Porém, assistiu os primeiros 10 minutos, viu que o City está demonstrando uma boa superioridade, pode ser interessante essa vitória no primeiro tempo. Gosto muito de pensar aqui no cenário para gols. As últimas vezes que eles se enfrentaram, a gente teve dentro do Etihad 6-3 para o City e acho que não tem aqui no histórico mais um gol, mais um jogo além desse. Mas a gente teve uma situação de 6-3 no último jogo onde o City foi lá. Imaginando um City muito forte para tentar resolver o jogo, eu posso ter um City abrindo o placar, um Leicester numa situação de desespero vindo para cima e um City mesmo com o freio de mão puxado, pensando no jogo da volta com o Bayern, podendo aproveitar os contra-ataques. Então eu gosto muito de pensar um over 1,5 e ainda mais num cenário de over 2,5. Só que ambas as cotações estão esmagadas. Então quero trabalhar o over 1,5. Pegaria esse over 1,5 a partir dos 70 minutos de jogo, se o jogo tivesse 1-0 para o City, caso o Leicester esteja se expondo. E pegaria uma situação de 2,5 ainda no final do primeiro tempo, caso o City já tenha o placar aberto também e eu já comece a ver o Leicester se expondo. Então em ambos os cenários, tanto no over 1,5 quanto 2,5, eu trabalharia depois do City na frente e numa situação onde o Leicester já esteja se expondo de uma maneira bastante desorganizada. No pré-live, nem a cotação do City, nem o over 1,5, nem o over 2,5, com essas cotações tão esmagadas, eu estou vendo o valor. Às 16h30 no Campeonato Português, o Porto vai enfrentar o Santa Clara, um dos piores times da competição. Santa Clara é o lanterna, o pior visitante da competição com apenas uma vitória e vai pegar um Porto extremamente motivado. Por quê? O Porto venceu de virada o Benfica, tem uma situação onde o Benfica está desfocado no jogo contra o Chaves, não é sabido ainda se o Benfica vai se complicar ou não, mas o Benfica joga
antes do Porto. Então o Porto, quando entrar em campo, já vai saber do resultado. Independente se venceu ou não o Benfica, o Porto vai precisar fazer o dever de casa. E eu imagino que vai vir para cima do Santa Clara com uma força absurda. O Porto já é um time que gosta muito de resolver o seu jogo no primeiro tempo, e contra o Santa Clara nesse cenário, provavelmente o Porto vem para engolir completamente o time do Santa Clara, tá? Utilizando aqui o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Porto foi o primeiro a marcar em 92% dos jogos. O Santa Clara só saiu na frente em 23% dos jogos. O time do Santa Clara falhou em marcar em quase 70% dos jogos. Então, assim, seria também chover no molhado. O que mais me chama atenção são essas estatísticas do primeiro tempo. Porto vence 85% dos seus primeiros tempos, perde pouquíssimo, empata pouquíssimo, tem o número de gols marcados mais de 10 vezes melhor do que o Santa Clara no primeiro tempo e tem uma defesa muito forte. A única coisa que salva um pouco o Santa Clara é que ele não toma tantos gols assim no primeiro tempo, mas vai ser difícil segurar esse ataque do Porto, tá? O segundo tempo o Porto mantém uma superioridade muito boa, mas já é um time que começa a tomar um pouco mais de gol, apesar do Santa Clara também tomar mais gols e sofrer mais derrotas na segunda etapa. Se você é trader, se você tem método para trabalhar com cotações mais esmagadas, é muito provável que você encontre um mercado extremamente estabilizado para trabalhar esse back ao Porto num método de back favorito no primeiro tempo. Se você não tem método para essas cotações esmagadas, esquece. Não inventa moda, faz o simples, tá? Não precisa entrar nesse jogo só porque eu tô comentando. Mas é muito provável que a gente tenha uma situação muito forte aqui do Porto. Se você é Panther, eu não vou te indicar essa vitória do Porto nos 90 minutos, porque a odd é muito esmagada. Eu gosto de pensar numa vitória do Porto no primeiro tempo, no HT, tá? E também gosto de handicaps negativos do Porto, -2, -1,5, dependendo da situação. Porque o Porto está muito motivado. Independente se o Benfica vai vencer ou não, se o Benfica não vencer, então, nossa senhora, tá? Então o Porto vai para cima. O Porto não vencer esse jogo contra o Santa Clara seria realmente uma catástrofe e seria o Porto abandonando de vez qualquer chance de vencer esse título que, olha, já não era tão grande, agora com essa virada para cima do Benfica voltou a ter algum tipo de esperança, tá? Então acredito muito nessa vitória do Porto, mas para poder trabalhar com alguma cotação de valor, ou essa vitória no primeiro tempo, ou pensar num handicap negativo, tá? A favor do Porto. Bom, agora vamos passar aqui nos jogos que eu separei para overgoals e os jogos extras desse sábado, mas vou passar de uma maneira bem rápida para também não ficar um vídeo gigantesco. Segunda divisão da Alemanha, Paderborn e Hansa Rostock. Gosto muito de pensar no over 1,5 por aqui. O Paderborn ainda tem chance de brigar por uma vaga, pelo menos dos playoffs, tá? Da relegation. Nesse momento é o Heidenheim, mas o Heidenheim pode acabar vacilando. Então o Paderborn, que é muito forte dentro de casa, pode vir para cima. O Magdeburg vai pegar o Lanterna Sandhausen, e se o Sandhausen sair atrás, é um jogo excelente para se buscar talvez um over 2,5. O Magdeburg tem melhorado muito o seu poderio ofensivo. Sandhausen precisa se expor. Gosto muito de pensar nesse over 2,5 por aqui. Terceira divisão da Alemanha, o RN Wiesbaden contra o 1860 Munique. 1860 é um excelente time, mas vai ser muito difícil chegar nessa terceira colocação, ou pelo menos nessa quarta colocação, lembrando que o Freiburg 2 não sobe, então ele abre espaço, mas a distância já é considerável. Eu acho que o RN Wiesbaden vem para cima aqui para tentar buscar uma manutenção da segunda colocação. Pode ser um jogo também para um ambas marcam, para um over 1,5. Osnabrück e Elversberg, mesma situação. O Osnabrück ainda tem chance de buscar essa terceira colocação, quarta colocação. E o Elversberg, que é a manutenção aqui, quer buscar o título, está quase confirmado de volta na segunda divisão da Alemanha. Faz muito tempo que não está por lá, se eu não me engano. Eu acho que é um jogo interessante para ficar de olho, pelo menos no over 1,5. Tá? Aqui na Turquia, o Istanbulspor pega o Istanbul Basaksehir. O Basaksehir acabou de eliminar o time do Galatasaray na Copa da Turquia. O Istanbulspor vem de 3 derrotas seguidas. O over 1,5 também me parece bem interessante por aqui, mas eu trabalharia no live, porque a Turquia tem cotações muito esmagadas. Frankfurt pega o Borussia Mönchengladbach, 2 excelentes times de contra-ataque. Gosto muito de pensar no ambas marcam ou no over 1,5 por aqui também, tá? Lembrando que o Frankfurt vai enfrentar o Stuttgart na semifinal da Pokal. E para fechar, segunda divisão da Alemanha, um time que adora fazer jogos pirotécnicos contra o Hamburgo, que ainda tem chance de buscar essa liderança, né, ser campeão da segunda divisão. Precisa continuar pontuando o time do Hamburgo. O último jogo que fez dentro de casa socou uma sacolada no Hannover 6-1, mas fora de casa faz 4 partidas que não vence e sofre gol em todos os jogos. Então não é difícil de se imaginar o Hamburgo tomando gol do Kaiserslautern aqui em mais um jogo onde o Hamburgo pode se complicar. Gosto desse ambas marcam, gosto desse over 1,5, tá? Agora vamos passar rápido nesses jogos extras. Tem alguns jogos que eu separei, talvez você não tenha tanto tempo assim, mas são alguns cenários interessantes. O Sheffield, na segunda divisão na Championship, ainda busca a sua confirmação de subida
contra o Cardiff, que está quase numa zona de rebaixamento lá embaixo. Aston Villa e Newcastle, jogo interessante para correção de preço. As duas equipes vêm numa fase muito, muito boa. O Newcastle hoje disputando vaga na Champions diretamente, né? O Tottenham ali futuramente na Europa League. Colônia e mais, jogo interessante ali para ficar de olho em bolas aéreas, correção de preço na Bundesliga. Tottenham e Bournemouth. O Bournemouth está numa fase ruim, principalmente como visitante, 3 vitórias apenas. O Tottenham, depois que saiu o Antônio Conte, voltou às vitórias, né? Normal isso acontecer depois da queda de um treinador. Venceu o Brighton, que é uma equipe muito importante hoje na competição, e vem como favorito para vencer o Bournemouth. Wolverhampton e Brentford, o Wolves vai enfrentar uma excelente equipe do Brentford fora de casa, tá? Também acho que pode ser um jogo de correção de preço. Eu separei o Rangers e nem trouxe mais o Rangers aqui lá para cima contra o St. Mirren, porque o Rangers praticamente já perdeu esse campeonato no último jogo ali. Tomou um cacete do Celtic e agora, filho, esquece, 12 pontos de vantagem, o Celtic já é praticamente campeão. Meio-dia e meia em Israel, o Maccabi Haifa vai enfrentar o Hapoel Katamon. O Haifa venceu o último jogo num confronto direto contra o time do Maccabi Tel Aviv. O Haifa venceu o confronto direto contra o Beersheva e empatou contra o Tel Aviv e com isso vai se mantendo na liderança isolada aqui do Championship Round. Pode ser mais um jogo aqui para vitória do Haifa, mas cuidado, eu trabalharia no live porque essa distância em pontos pode causar algum tipo de comodismo na equipe do Haifa. O Tel Aviv pega o Ashdod, mas eu tomaria cuidado aqui também porque o Tel Aviv já não tem quase chance nenhuma, teria que vencer e torcer contra o time do Haifa. Na Hungria, o Ferencváros pega o Budapeste, não é um time que tem dado tanta confiança assim o Ferencváros, mas precisa vencer, né? Pra, sei lá, não sei se é campeão ainda, mas ainda tem chance do segundo colocado chegar contra o time do Ferencváros, então dá pra ficar de olho. Mas enfim, não é um time que eu tenho me abraçado tanto. Na Turquia, um jogo extremamente importante para o Fenerbahçe, já pensando talvez numa permanência ou não do Jorge Jesus, que está sendo sondado pelo Flamengo. Não sei se essas notícias que estão chegando por lá vai causar uma situação muito boa, mas o fato é que o Fenerbahçe tem chance de chegar no Galatasaray, ainda tem um confronto direto com o Gala, 1,40 mais ou menos a odd do Fenerbahçe. É um time que quase todo jogo sofre gol, não é de se imaginar que o Ankaraguçu pode marcar por aqui, mas eu acho que pode ser um jogo para a vitória do Fenerbahçe, mesmo que seja de virada ou um mercado de gols, tá? Inter e Monza, como a Inter tá focada no jogo da volta contra a equipe do Benfica, eu não viria para esse jogo tão focado em trabalhar esse back Inter, tá? Até porque o foco da Inter é passar para as semifinais da Liga dos Campeões. Mas se ao vivo a Inter estiver demonstrando algum interesse, pode ser interessante. Início do Brasileirão, também amanhã não temos dados nenhum, né? A gente vai ainda observar as primeiras rodadas para ver o comportamento das equipes. O que eu já adianto para vocês é para tomar cuidado com isso aqui, ó. Cotações de Europa dentro do Brasileirão. Cuidado, isso geralmente não se confirma, tá? Palmeiras 1,30, Flamengo 1,20, cuidado que isso aqui costuma ser treta. Jogo bom para mim, para trabalhar correção de preço. América contra o Fluminense excelente campanha no Carioca, o América também excelente campanha no Mineiro. Aqui, Botafogo e São Paulo pode ser um jogo bem interessante também. Duas equipes que precisam se provar ainda. Bragantino e Bahia, outro jogo que pode ser interessante. O Bahia fez alguns investimentos, precisa dar resultado, obviamente. O CAP contra o Goiás, o CAP dentro de casa sempre é um adversário muito difícil. Fortaleza e Internacional também jogo parelho. Vamos ver se o Inter fora de casa esse ano consegue ter um bom desempenho. E o Galo contra o Vasco da Gama. Vasco de volta à Série A. Vai pegar um adversário muito difícil. O Atlético, se eu não me engano, não sei se é nesse jogo, mas o Atlético estreia ainda nesses próximos jogos a sua Arena MRV. Vai ser uma força absurda para a equipe esse ano. Vamos ver. E por último aqui, ó, sobrou um joguinho do PSG contra o LAN. Se o PSG quiser acabar com esse campeonato de uma vez, ele vence o LAN e encerra qualquer chance do segundo colocado chegar. Apesar de que o LAN fora de casa não é uma equipe que consegue vencer tanto, e o PSG é um dos melhores mandantes. Agora, se o LAN vencer o PSG, vai chegar a 66 pontos, a distância para o PSG passa a ser de 4 pontos, aliás, de 3 pontos, e aí, meus amigos, o campeonato está aberto de novo. E eu não duvido que o PSG possa passar essa vergonha, tá? Então, cuidado se for trabalhar aqui a favor dele. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço, fica com Deus e até domingo.